Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. O Jornal Diário de Suzano comemora no próximo dia 13 de setembro 6 décadas de fundação. Estamos na 10ª semana recebendo os profissionais que passaram aqui pelo jornal e ajudaram a contar um pouco da história. Você pode participar dessa entrevista encaminhando a sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live aí da página do Facebook. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Temos a honra e a grata satisfação de receber aqui os jovens jornalistas Vinícius Amaral e Daniela Bellarmino, que gentilmente aceitaram aqui o nosso convite para estar aqui no DS 60 anos. Queria agradecer de coração vocês terem vindo aqui para falar um pouco com a gente. Eu fico até lisonjeado e emocionado, né, em ver vocês aqui que começaram aqui no Diário de Suzano. Jovens jornalistas, né, que tem muito para ensinar também a gente aqui que já é antigo aqui de profissão. E a gente sempre pede para os nossos convidados dar uma saudação. Primeiro as damas, então, Daniela Bellarmino. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigada, Edgar. A gente que agradece aqui pela honra de voltar aqui, né, onde tudo começou, e ainda mais com um companheiro aqui de profissão, que a gente trabalhou junto, e poder reviver isso é incrível. Então, eu que agradeço pela honra e toda a admiração por você e pelo jornal e tudo que representou para mim, profissionalmente, ainda representa. Obrigado, Edgar, mais uma vez, né? Eu venho agradecendo desde o primeiro dia do convite, assim, porque eu sempre falo que você é um professor, né? E que é realmente uma honra estar aqui falando com você, porque eu vou falar isso, é até arriscado, mas para mim os bons jornalistas saíram do Diário de Suzano e os bons jornalistas aprenderam muito com você. Então, eu sou um médio jornalista, mas eu sei que boa parte do que eu sei, do que eu aprendi, veio de você. Eu agradeço as palavras e agradeço vocês terem aceitado vindo aqui para ir. E é bom saber que vocês estão tão bem, né? Galgaram outros caminhos, estão aí ricos, cheios de dinheiro. E aí vamos falar... É jornalismo, não é engenharia. É verdade. Temos que lembrar disso, né? Bom, vou começar do início. Ó, vocês vão ver que eu estou olhando para vocês e olhando para o celular. É porque Sim. O pessoal às vezes manda mensagem aqui e a gente vai repassando, o Vanderlei Costa, por exemplo, acabou de entrar aqui, o Vanderlei que esteve aqui participando aqui das entrevistas com a gente. Sempre começa do início, né? Eu, assim, estou errando todas as datas praticamente do pessoal que vem aqui, né? Aí eu queria saber quando que vocês iniciaram aqui no Diário de Suzano, quanto tempo vocês ficaram e vocês entraram no caderno D, eu acho, vocês não estão enganados, vocês entraram... Eu comecei com esporte aqui, né? Esporte. Eu lembro a data, marcou muito pra mim. Foi dia 21 de janeiro e eu faço 10 anos ano que vem, com o meu primeiro ano aqui. Foi 21 de janeiro de 2012. E comecei no esporte, né? Antes até foi uma oportunidade. Vou te cortar. A Dani é a primeira estagiária do Diário de Suzano que não estava fazendo jornalismo e fez estágio. Exato. Ela falou assim, vou fazer estágio para saber se é isso que eu quero. E foi que é isso que você quis, né? E foi o Diário de Suzano que me deu essa oportunidade, né? Porque a gente sabe que não é uma oportunidade que todos têm. Seria incrível se todos tivessem, mas não... eu fui realmente privilegiada nesse sentido e, assim, eu agradeço muito. Porque eu cheguei aqui e eu não sabia escrever um lead. Eu não sabia o que era lead. O que é lead, sabe? Eu não sabia. E eu lembro muito do Ramon, que o público chegava à tarde, eu cheguei de manhã, assim, e o Ramon me explicando o que era lead, né? Então, assim, eu tive a oportunidade aqui no DS com o esporte de aprender a escrever, aprender a apurar, aprender tudo que eu tenho de noção hoje de jornalismo. Claro que a faculdade, ela ensina, ela é super importante, mas a minha vivência aqui no Diário de Suzano com o Publi, assim, que foi um cara que me ensinou demais, me passou muito. E depois também você, a Gabi, também muito presente quando eu fui pro D. Mas o esporte foi o meu início de tudo, assim, né? Até hoje você acha que o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo?
Não, nunca achei isso. Era a minha briga aqui, Você mudou, era então. eu e o Públio. Eu tô brincando. Não, eu lembro, porque a Gabi gostava do Messi, né? A gente sempre brincava disso aqui. E era muito gostoso, porque eu escutava ali, a gente ia tomar o café, né? E eu novinha, não mal falava, né? Quando eu cheguei aqui no DS, eu mal conversava, porque de vergonha até, né? E eu gostava de escutar as conversas do café. Era quando eu mais aprendia, sabe? Que aí falava de futebol, o Ramon com o Públio, vocês. Falava de outros assuntos também. Enfim, era quando eu mais aprendia, tentava sugar ali de vocês. Então, foi um começo, assim, de muito privilégio, que eu agradeço muito Diário de Suzano. E aí eu fiquei por mais 3 anos e meio, né? Fiquei ao todo 3 anos e meio aqui. Mas você passou por cidades também, né? Você ficou... Cheguei a fazer, quando sempre ali, né? Uhum. Era meio coringa da redação, sempre tava ali. Polícia também você fazia? Não, polícia não fiz. Não chegou a fazer. Não, eu fiz esporte e o D, eu fiz bastante e algumas coisas de cidade. Mas o D eu fechava e fechava também o caderno de esporte depois que o Públio saiu, né? Então eu fazia as duas coisas ali. E cultura que é uma coisa assim que você não manja muito, assim, você tá longe de cultura, né? Imagina, sua família não era mesmo cultura, se eu não né? manjasse, né, eu teria que entender, porque minha família, minha mãe, o Vini sabe, né, ele vai falar aqui do como tá hoje, o que ele tá trabalhando. Então, assim, meu pai, hoje, ele é um dos caras que mais alimentam a cultura aqui da região, junto com a minha mãe, que há anos faz isso. Então, são duas referências. Duas referências. Então, quando eu fui pro D, foi muito gostoso que eu revi muita gente que me viu beber. Pessoas do Contadores de Mentira, pessoal quando começou o Neura. Então, assim, tive essa oportunidade de trocar com esses profissionais que eu sempre admirei desde pequena também. Muito bom. Legal. Vinícius, eu já falei para você, eu vou falar ao vivo aqui, que eu considero você um dos estagiários mais politizados que passaram aqui pelo Diário de Suzano, pela sua cultura política que você sempre deixou transparecer. A gente conversa com você, conversa até hoje mais ainda, sobre política, e você tem uma visão muito bacana, muito ampla pelo entendimento que você tem da área, né? Eu fico muito tímido quando você fala isso. E aí eu queria que você falasse quando que você começou aqui, como é que foi a sua entrada aqui. Eu comecei em 2013 e fiquei até a metade de 2015, se eu não me engano. Uhum. Eu também sou ruim com data. Mas acho que foi isso, porque, curiosamente, eu marco essa entrada por conta das jornadas de junho de 2013, as manifestações, que ao mesmo tempo que eu estava aqui no DS, eu fazia parte de um coletivo chamado Guerrilha, que era de São Paulo. Então eu lembro que eu estava cobrindo em 2014 já as eleições nacionais pelo Guerrilha, e aí a eleição, então eu fiquei aqui até 2015, isso mesmo. Passou a eleição, eu saí. Eu lembro de cobrir também, de estar no dia da eleição acompanhando com a Jaque, com o Celso, visitando as escolas, vendo as 2014, né? 2014, os Santinhos. Então, assim, eu tenho essa lembrança muito, porque o Diário foi uma escola política para mim também. O jornalismo na minha vida veio um pouco antes do DS por conta da minha relação de militância mesmo. O que me levou para o jornalismo foi a militância, porque eu fazia parte do Comitê de Cidadania Ativa, lá em Poá, que era de um grupo muito jovem, um grupo de jovens envolvidos com a política na cidade, né? E reivindicou o fim do aumento salarial dos vereadores, aquela bagunça que teve... Você aprontou bastante, então, né? Eu vou contar isso, não sei se você se lembra. Naquele ano da redução do salário dos vereadores, eu estava na ITEC de Poá e eu fui escondido dos meus pais para a manifestação. No dia seguinte, eu falei para meus pais que eu tinha ido para a ITEC. Não fui para a ITEC, fui para o ato. No dia seguinte, a capa do DS é uma foto da galera descendo o túnel de Poá. E eu estou bem na frente, com o nariz de palhaço e cara pintada. Meu pai me ligou 10 horas da manhã e fez assim: já tirou o nariz, palhaço? Nossa. E eu, como é que meu pai descobriu isso? Quando eu vejo, tava no Diário, tava no DAT, passou na TV Diário. E não foi ele que viu o jornal, foram os amigos dele. Então, foi muito pior. Então, assim, o DS está na minha vida há muito tempo. Minha família também foi assinante do DS, eu cresci lendo. Então, nossa, o Diário realmente é uma escola e uma formação absoluta, assim. A Dani falou do café. Realmente, eu lembro de estar aqui ouvindo você lá, né, na antiga redação, na Monsenhor Nuno, ouvindo você, a Gabi, o Públio, o Daniel, o Ramon.
E entre a pauta esportiva, que eu não tenho muita ligação, mas também com a pauta política, que eu adorava ouvir, e vocês explicando situações de Suzano. Então, assim, é gostoso demais estar lembrando de tudo isso agora. E a Dani, a gente trabalhou junto. Então, assim, eu comecei nas cidades, eu lembro da Dani no esporte, depois a gente ficou um pouco no Caderno D, e aí quando eu saí, foi assim, desbravando outras coisas também, né? Então, nossa, ai, que nostálgico, que bonito. Não, tá, desculpa cortar, Não, mas eu imagina. queria até completar o que ele falou, né? De os pais assinarem, de ter essa vivência, né? Muitas pessoas, até depois, né, de sair do jornal, eu encontrei que passaram pelo DS aqui na região. A Lenina passou por aqui, eu trabalhei com ela depois, que eu fui pra Dialeto em seguida, né? Aí, o meu próprio pai, né? Então, assim, meu próprio pai, ele teve aqui, ele fez história aqui no DS. Então, todo mundo tem uma ligação. O Vilaron, que assim, ele com a Juca, a esposa dele, são duas pessoas que eu admiro, que eu vivo trocando, também passou por aqui. Então, muitas pessoas que a gente admira e que faz parte da nossa vida, depois ou antes da nosso início na profissão, passaram por aqui, né? Então, sim, é realmente um lugar de muitos talentos, né? Ó, Márcia Belarmino, boa tarde, Edgar, Dani, Vini, Beatriz Maria, boa tarde, Hugo Marques, ótima tarde, Juliana de Godoy, esse Godoy eu conheço. Tatiana Godoy também está acompanhando a gente aqui. Ô Dani, depois queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Depois que você saiu do Diário de Suzano, por onde que você passou, o que você está fazendo hoje? Eu tive quis muito desbravar o que a comunicação pode nos oferecer ali, né? Então eu tive a minha experiência com o jornal muito forte aqui, né? De quase 4 anos, passou assim, né? Nem parece que eu fiquei tudo isso. E depois tive essa oportunidade de trabalhar com a Lenina, né? Com assessoria de comunicação. Aí eu fiquei durante 1 ano estagiando. Aí depois eu terminei a faculdade e comecei a fazer alguns freelas de fotografia também. Então, assim, meu pai ali, né? Sempre presente. Então, consegui trabalhar um pouco com fotografia. Trabalhei com produção também de vídeo com uma empresa de Mogi que eu sempre trabalhei, a Camila Fianini, que é super conhecida também. E eu depois tive meu intercâmbio e depois que eu voltei que eu comecei a ir para agências, né, de São Paulo. Você foi para onde? Fui para a Austrália. Austrália. Fui 7 meses lá na Austrália. Aí eu voltei e comecei a trabalhar com relações públicas, que aí foi um boom assim na minha carreira, em agências lá em São Paulo, que eu trabalhei na Flashman, uma agência grande já ali, que eu fiquei 2 anos mais ou menos. E agora estou trabalhando com conteúdo, com redes sociais, já estava na Flashman trabalhando com isso, agora me encontrei profissionalmente depois de ter tido a oportunidade de trabalhar com várias vertentes ali da comunicação. E tô aí trabalhando com redes sociais, amando, me jogando. E é muito legal, Edgar, que tudo que eu aprendi aqui no DS é base para o que eu faço hoje. Independente se o texto da legenda ali do post é diferente, mas é noção, por exemplo, de diagramação, é noção que a gente tinha que fechar ali o caderno, é noção de foto, é noção de texto, de construir o texto, sabe? Então, tudo que aprendi aqui eu carrego. Então, assim, para todos esses caminhos, desde produção de vídeo, de documentário que eu fiz bastante na faculdade, até o que eu faço hoje, eu levo muito do que eu aprendi aqui, sabe? O jornal impresso, eu costumo falar, que o jornalismo impresso ele é base para tudo, assim, sabe, na comunicação. Vocês entraram aqui e saíram com o texto de vocês impecável, né? Assim, o texto Nossa, eu melhorei demais. E depois que você passa pelo jornal diário, no jornal diário, você pode trabalhar em qualquer lugar, né? Por causa da correria que é o dia a dia. Né? Exato. É uma coisa que eu vejo muito na minha profissão, né? Assim, às vezes eu dou conta de muita coisa ao mesmo tempo, que talvez não deveria dar tanta conta, né? Porque tem as questões de saúde mental ali. Mas eu vejo que é porque aqui eu aprendi muito nessa coisa de dinâmica, né? Das coisas, de ficar atento, enfim. Então, isso com certeza nos faz ser, assim, um profissional muito melhor, assim, com certeza.
E você, Vinícius, depois que você saiu do Diário de Suzano, por onde você andou e você anda por onde hoje? Nossa, ainda bem que você perguntou para a Dani primeiro, porque enquanto a Dani estava respondendo, eu estava calculando todo esse período. Eu saí do DS e só para eu vou, antes de falar para onde eu fui, como estou hoje, isso que você falou, você sempre falou isso pra gente, né? Uhum. Uma vez que você trabalha no jornalismo impresso, no jornalismo diário, você está preparado para qualquer coisa dentro da comunicação. E é um fato, gente. Se tiver alguém que está estudando jornalismo assistindo isso, é fato. O jornalismo impresso ele não pode acabar por N questões. Primeiro porque eu amo ler jornal, assino jornal. E porque o jornalismo impresso ele é realmente uma escola. Você viver a dinâmica de uma redação, de você ter que mandar a demanda para a prefeitura, esperar a assessoria responder, esperar a assessoria de não sei de onde, escrever a matéria, falar a matéria do buraco, não sei o que, lá. Tudo isso, né, desperta na gente uma noção de tempo e agilidade que é surreal. Fora que muda tudo, né, às vezes, né? Você tá com a pauta, você vai fazer isso aí, no caminho você muda completamente a sua rotina de... Porque um bom jornalista nunca derruba a pauta. Isso. Mas eu saí do DS e fui trabalhar numa assessoria de imprensa sindical em São Paulo, inclusive o dono faleceu ano passado, o Leon Cunha, que era ligada ao... Nós trabalhávamos com os trabalhadores da Unicamp, o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, com os trabalhadores da USP, e eu trabalhava lá fechando o boletim sindical. Fiquei lá, inclusive, trabalhávamos pro MTST também, eu conheci o Boulos lá, né, logo depois que eu saí do DS, assim, eu lembro dos primeiros discursos, das primeiras vezes que eu vi o Boulos na minha vida. Uhum. Aí eu saí dessa agência, da Traço Livre, que eu fiquei mais ou menos um ano, e fui trabalhar na presidência da CUT estadual, que era o Douglas Iso tinha acabado de assumir, que é o atual presidente, tinha acabado de assumir, curiosamente também de Poá. Inclusive, é importante falar assim, o DS... Foi da PUESP também. Foi da PUESP. Foi entrevistado aqui também foi, né? Tem uma relação assim, que o DS me abriu portas para eu conhecer muita gente. Eu fui assessor de imprensa, enquanto estava aqui no DS, da Opereta. Não sei se você lembra, sim, né? Sim, lembro. E aí foi por conta de uma pauta e também da relação lá de Poá com Passos da Paixão, que eu cheguei na Opereta. Assim como depois com o Neura, mas isso é em outro momento. Mas essa relação com o Diário de Suzano, através da Opereta e depois da Opereta, por conta do motorista, que se tornou o motorista do Douglas Iso, que eu fui trabalhar na CUT. Então, olha como o DS também foi traçando o meu caminho, assim, em vários sentidos, assim, e vai chegar em mais momentos, né? Aí depois que eu saí da CUT, eu fiquei um ano na CUT, saí da CUT, fui trabalhar no Teatro Municipal, não, mentira, fiquei 7 meses na CUT. Saí da CUT, tinha acabado de abrir o Teatro Municipal de Poá. No meu último ano aqui no DS, eu fui entrevistar o Douglas Aspásio, que era o secretário de Cultura na época. O Douglas já me conhecia lá de Poá, por conta dessas movimentações políticas, da juventude e tal. E aí eu mandei um currículo para ele falou, você não quer vir trabalhar no Teatro Municipal? Eu falei, quero. Tinha acabado de ser inaugurado, ele falou, então você vai cuidar da pauta do Teatro Municipal, vai me ajudar a fechar a programação. Já estava envolvido com cultura, com política, com jornalismo, tudo isso. Fui fazer assessoria de imprensa do Teatro Municipal exclusiva, mais a parte de fechar pauta com ele, de convidar grupos. A Maria Alice Vergueiro apresentou o I The Horse em Poapa através de um contato meu, e eu lembro disso com muito carinho, porque o Douglas me deixou trabalhar várias vezes, muito tranquilo, assim, o Douglas também foi um paizão na profissão, né? Aí, depois disso, eu continuei na Opereta, fazendo assessoria de imprensa ainda para eles lá. Saí da prefeitura de Poá, fui trabalhar na Fênix Publicidade, na parte de diretor comercial, que fugiu completamente da minha... Do nada, estou diretor comercial de uma agência, mas ali também levando jornalismo, levando a minha relação e tudo mais. E hoje, aí se eu for falar, tudo vai virar enfim... E aí hoje eu estou, né, como coordenador de comunicação da Secretaria de Cultura de Suzano. E sem dúvida nenhuma, por conta da minha formação aqui no Diário de Suzano. Porque eu conheci o Valmir Pinto, que é hoje o nosso vice-prefeito e nosso secretário, quando a gente cobria a Câmara, que era o Fábio. O Fábio cobria a Câmara, e aí quando ele não ia, você me mandou umas 2 vezes. E aí eu vi uma sessão da Câmara em Suzano, e sinceramente, muito mais gabaritada do que da de Poá, inclusive, naquela época. E até hoje, na verdade. E aí eu vi o Valmir e falei, pô, que legal.
Cara, em 2 vezes só que você foi, você já pegou todos os contatos, já... em apenas 2 vezes. Tomei café, foi isso, né, gente? Esse meu jeito um tanto quanto entrão, mas assim, que me possibilitou aí essa construção de vínculos, né? Depois, quando o Valmir assumiu como vice-prefeito, o Geraldo Garipo, que era secretário de Cultura na época, que é fundador da Opereta, que me conhecia desse trabalho, me chamou para mim fazer assessoria aqui, e aí continuei agora na gestão do Valmir para essa construção. Você está na cultura como... coordenador de comunicação da Secretaria de Cultura. Isso aí. Trabalhando com a Márcia Belarmino. Tá tudo em casa, né? Sim. Sim. Dani, você foi para a Austrália, ficou 7 meses lá, queria que você falasse um pouquinho aí da sua experiência lá, né? E como que é os jornais de lá? O que você sentiu de diferença, assim? Olha, do pouco que eu vi, posso estar errada, é muito menor a quantidade de jornal impresso, por exemplo. Lá eu mal vi, né? Aqui, se você anda um pouquinho, você já vê uma banca, já vê uma quantidade. Agora, o jornal, assim, também é muito diferente. A comunicação ali, a forma, na verdade, como conduz, né? A base é a mesma, né? Assim, mas, assim, quando a gente vê, às vezes, o take, a forma de gravar ali, né? Na TV, que é o mais forte ali, tem muito disso, assim. Eu acho que tem mais umas questões sensacionalistas ali do que até, sabe? Mas achei, assim, a base é a mesma, sabe? No mundo inteiro, a comunicação ali é a mesma. Eu acho que é mais uma questão de cultura, né? De como as pessoas gostam de se informar. E foi muito engraçado, porque a Austrália é um país jovem, né? Sim. É um país que, na verdade, né, assim, de colonização, aquelas coisas todas, né? É recente. Então, a independência também é recente. Então, eles estão construindo muitas coisas, né? Em Brisbane. Então, a diferença é muito que eu sinto que aqui a gente ainda... Que bom, né? A gente lê muito jornal impresso ainda. Tem a influência da rádio muito forte. Lá também tem. Mas a TV é o forte ali da comunicação na Austrália, com certeza. E a internet, né? Que hoje tem como. Você também estava apresentando, eu até queria que você falasse um pouco o programa Sintonia Fina com a Silmara e a Josilane, isso. Como que está esse projeto? Como foi para você esse projeto? Tinha bastante pauta bacana lá que a gente via, né? Muito, e assim, primeiro que volta aquela questão que a gente estava falando, né? Mais uma pessoa que teve passagem por aqui, que já foi entrevistada, que é a Silmara, né? Então, primeiro que a oportunidade de ter pessoas de referência ali no jornalismo comigo para trocar mulheres... Era o trio, né? Era o trio, era nós 3 ali, a gente... com meu pai ajudando a gente, dando todo o suporte. Era muito legal a gente discutir a pauta pelo WhatsApp. Vamos falar sobre isso. Cada uma levava um. A gente gravava 3 programas mais ou menos num dia. E era muito gostoso a troca de gerações, sabe? Porque cada uma ali tinha uma faixa etária. A gente trocava muito nos bastidores, até quando o papo ia ali pra pauta, pra gravação. Era muito gostoso, assim, né? Essa questão, até porque o período de vivência do feminismo, de como saber sobre o feminismo, foi muito diferente para as 3, mas as experiências muito parecidas, né? E ainda mais no jornalismo, a gente conversava muito, né? Sobre o machismo, a questão da mulher no jornalismo. Vocês discordavam às vezes, não? Não assim, acho que não discordar. Mas acho que vivências diferentes ali, mas assim, sempre o objetivo ali é o mesmo. Assim, a gente nunca foi de discutir ou de ter uma opinião diferente sobre determinado assunto. Assim, a gente era bem em sintonia, sabe? Por isso que é o nome, Sintonia. Por isso que é o nome. E acho que o que eu mais ganhei ali foi troca de 2 mulheres experientes, incríveis, e poder ser escutada também, não porque eu era mais nova, que tem muito disso às vezes, né? É mais nova, não viveu ainda para poder conversar aqui, não. Elas, pelo contrário, elas sempre estavam muito abertas, né? A trocar, a conversar. E o feminismo é isso, né? O feminismo é o diálogo entre as mulheres, falar para as outras pessoas. É a porta de entrada da mulher na sociedade, você acha que é o feminismo? Sim, sem dúvida, ele é a base, né? Ele significa a luta, né? Da mulher ali, por seus direitos, pela equidade de gênero. E se a gente não dialoga entre nós mulheres, né, fica um pouco mais. Então, o diálogo entre a gente
E expor esse diálogo é o essencial, sabe? A gente precisa falar. Meu pai, por exemplo, né, no processo, ele e o Kio, que acompanhou muito processos ali no bastidores, eles aprenderam muito. Tinha vezes que a gente parava as gravações porque eles ficavam chocados com as histórias que a gente contava, porque não tem a noção ou acha que é muito irreal, mas na verdade está muito ali, né? E então a gente conversava muito, até pelas experiências do jornalismo, né? Em pautas de esporte, principalmente. Eu e a Josi chegou a fazer coisas de esporte, eu fiz muito. E a gente via muito, né? Que é ainda muito delicado. Então assim, acho que é essencial, assim, o feminismo, ele significa a busca pelos nossos direitos, né, da equidade, então ele é muito essencial, esse diálogo entre a gente e com vocês, homens também, né? Eu vou pedir para vocês, se você lembrar, citar uma discussão que teve lá, uma pauta que vocês trouxeram para o Sintonia Fina, só para o internauta entender como que era o programa, assim, vocês falavam, por exemplo, lá eu vi um programa sobre o cabelo, né? Isso. E aí tinha uma outra conversa, qual que seria uma pauta que você pode lembrar, assim, legal, que trouxe uma discussão bacana? Olha, a gente teve essa do cabelo que foi incrível, né? E que a gente nunca pensa que o cabelo pode significar tanta identidade da pessoa ali, né? E quando a gente falou muito sobre isso, a Silmara que trouxe principalmente o tema da questão da mulher negra, né? E quando você falar de feminismo e não falar sobre a mulher negra, você não, né? Você precisa falar das questões raciais. Uhum. Então foi um papo bem legal que a gente levou, cabelo, mas foi a pauta. Teve do jornalismo esportivo também, que foi bem na época da Copa que a gente fez, então rolou uma discussão legal. A gente trouxe convidadas também muito interessantes no processo, de temas super diferentes, desde machismo na medicina, sabe? Então a gente teve pautas assim, super diferentes, desde a do mais simples. E trazendo especialistas bem legais, sim, né, pra contar a sua vivência, sabe? Uhum. Então a gente teve muitos papos, assim, que até foge, assim, sabe? Agora, assim. Mas era temas que a gente vive no dia a dia mesmo, sabe? Nas empresas, nas lideranças, mulher na liderança. A gente chegou a falar muito de feminicídio, que é uma pauta que a gente precisa falar, né? A questão de relacionamento abusivo também, que está muito relacionado a isso, ao machismo, enfim. Então, também foi uma das pautas que me marcou bastante, até por uma questão de vivência com amigas, que na época estavam passando por uma situação de relacionamento abusivo. Então, era temas da nossa sociedade, que às vezes a gente não olha com o olhar que a gente precisa conversar e discutir, enfim. Então, foi muito importante pra mim, assim, eu amadureci demais, assim. Eu queria falar que eu assistia, tá? Que bom! Eu assistia, os Toninhos. Saudades, assim, muito bom, muito bom. Quanto crescimento, né, intelectual, assim, em relação a gente vendo você falar assim, falando, nossa, né? Assim, eu nem falava, eu entrava na redação aqui. Parabéns. Botava o fone de ouvido e... Tímida. Vinícius, eu acabei esquecendo de perguntar, assim, quais matérias te marcaram? Você lembra de alguma, assim, que você fala, puxa, essa daí foi demais, essa matéria? Nossa, Edgar. Teve muitas, claro, né? Muitas. Bom, teve uma sequência... Você chegou a citar de eleições, você falou um pouco aí também, não? De eleições, olha, peraí, eu vou falar primeiro o que mais me marcou, que foi quando eu fui pra Itália e você me chamou pra escrever pra coluna de turismo, caderno de turismo. Nossa, inclusive eu encontrei esse PDF dessas matérias há um tempo atrás, assim, falei, puta, que legal. E o pessoal ficava falando, pô, mas o estagiário tá ganhando bem, né? Tá indo pois fazer matéria de turismo. Pois é, nossa, obrigado tio, na verdade, deixa eu explicar, porque o tio me deu. Não foi no diário, não. O diário ia lá, entrando na saia justa que a gente vai começar a falar de salário, vai entrar no movimento sindical, deixa pra lá, mas olha, o diário pagava bem, gente, tava justo. Dava pra sobreviver. Pô, foi legal essa, hein? Foi uma sequência muito legal, assim, foi muito bacana. Teve a inauguração do Espaço N, ou melhor, do primeiro Neurofobia, porque depois eu fui trabalhar como assessor do Neuro, então assim... É muito legal lembrar disso, porque eu acho que você estava ocupado com alguma coisa da faculdade. Eu não lembro o que foi que você não pôde ir. E aí eu fui. E Gabi Pasquale, na época, era assessor.
Sim. Lembra? E aí eu fui cobrir a abertura do Espaço N, o primeiro Neurofobia no espaço lá que tinha na Mogi das Cruzes. Lembro da questão do artesanato. E olha, eu vou falar disso porque naquele ano, naquela matéria do artesanato, a entidade, né, o Beija-Flor, estava reivindicando um espaço para eles, que era um debate antigo na cidade, né? E hoje na Secretaria de Cultura, nós estamos fazendo todo esse processo, a gente está desmembrando o que começou lá atrás e trazendo para agora, né? Que é a questão do espaço do artesão, o credenciamento dos artesãos da cidade, então assim, dos artesãos e artesãs. Então assim, foi muito legal, porque eu lembro desse momento, eu vi o Marcelo Novaes e esqueci o nome da outra moça, Rosângela, não lembro o nome dela, na secretaria, e falei, puta, entrevistei eles lá atrás e agora a pauta está saindo, né? Um reflexo de uma boa gestão também, porque era uma reivindicação justa, né? Um espaço para expor o trabalho. Eu tenho isso, do tênis, Carlos, não lembro o nome do cara também, tô péssimo, né, gente? Mas lembro também de uma entrevista muito bacana que eu fiz sobre esporte, com um tenista profissional que estava dando aula aqui em Suzano. Nossa, tem muita coisa, muita coisa. É bom que você sugeria bastante pauta também, né? Você tava por aí, sempre tava sugerindo. Tava. Eu era meio chatinho. Eu sei, Edgar, eu pegava no pé, era chato, eu sei. Não, é isso. Malinha. Tem que trazer. Os dois, se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir, vocês têm uma ligação também com a produção audiovisual, né? Não? É. Tá certo? Sim. Tenho, E aí, como que foi, por exemplo, Dani, pra você, alguns trabalhos que você fez, né? eu fiz alguns, assim, eu tenho um que é o meu xodózinho, não é porque é meu TCC, mas às vezes TCC, na faculdade, você produz muito, né? E é muito legal quando sai um trabalho incrível dele. E eu acredito que o meu maior trabalho hoje audiovisual que eu falo é esse documentário que eu fiz com o meu grupo, que foi sobre pop punk em São Paulo. Punk rock em São Paulo. E a história, né, do punk em São Paulo, e foi incrível. Foi, assim, um processo maravilhoso que a gente conheceu. A gente foi pro ABC e, assim, a gente encontrou a cultura punk muito presente ali ainda. E que bom. Conversei com várias bandas incríveis, como Cólera, sabe? Garotos Podres, que, assim, Rato de Porão. Então, assim, foi um trabalho que passou na TV Câmara, passou na TV Cultura, que ia ser meu xodó, então, de trabalho de audiovisual. Assistem, tá no YouTube. Tá no YouTube, qual a duração que tem, assim? Ele chama Subversão em Movimento, a história do punk em São Paulo. E tem meia hora, mais ou menos, 40 minutos, tá no YouTube. É muito legal mesmo. Não é porque eu que fiz, junto com o meu grupo, mas realmente, ele é muito compacto, sabe? Ele fala de toda... A gente chega ali de quando começou nos 60 para 70 até anos 2000 e o futuro do punk. Daí o punk, ele morreu, ele tá aqui. E não, né? Ele tá presente ainda, com muita força e é muito bacana. E eu fiz muitos trabalhos assim na região, não mais trabalhos comerciais mesmo, que eu trabalhei forte, assim, fazia vários freelas. Na época que eu tava para ir pra Austrália, na época que eu voltei, eu fazia esses freelas aqui na região de audiovisual, mais de produção mesmo, junto com uma agência de Mogi. E então foi isso, assim, minha trajetória mais no audiovisual. Eu não mergulhei tanto como eu queria, mas eu tenho uma paixãozinha, uma vontade ali. Com certeza, acho que a Dani daqui a uns anos vai mergulhar de novo, porque é uma delícia, assim, é um prazer imenso. E você, Vinícius, você sempre estava envolvido com o pessoal do teatro, né? Mas... Sim. E o audiovisual, na verdade, foi por conta do Valmiro. O Valmiro, ele é um artista inquieto, né? A gente vê a figura dele como vice-prefeito, mas ele é um artista inquieto, ator, né? Então ele pensa muita coisa. E aí eu me aproximei do Valmir, né, durante o primeiro mandato, por conta dessa relação da cultura. E aí ele estava nessa coisa do audiovisual. E aí eu entrei para fazer parte da assessoria de imprensa do Cão é Suave, que é um dos trabalhos, né, junto com o Zé de Riba, uma turma. E aí eu fui para essa assessoria e aí a primeira vez eu vi o Magno, né? O Magno tava, o ateliê que produziu. Então, assim, é engraçado porque eu, pela primeira vez, eu não tinha nenhuma noção do audiovisual, assim, meu fruto criativo é o teatro. Teatro, literatura.
E o cinema, aquela coisa mais de um momento para parar em casa, quero ver um filme e tal. Eu nunca tinha pensado em me envolver diretamente. Como a Dani falou, eu queria ter envolvido mais, inclusive, porque foi muito gostoso. E aí eu acabei participando dessas produções de audiovisual com o Valmir e foi muito bacana. Primeiro porque viu como é o processo, né, essa construção toda de roteiro, locação, essas coisas insanas, até ver o filme finalizado, assim, você fala, pô, que legal, que bonito, né? A gente passou 8 horas para nascer 30 minutos. Que incrível isso, gente, que trampo maravilhoso. Então foi muito legal. Foi muito gostoso. Então foi isso. Foi Suave, Traição e O Bagulho é Louco, não. Esqueci o nome do outro filme. Mas é esse trampo. E a política na sua vida? Como que você desde pequeno você tá ligado à política aí, né? Tô. Não, desde pequeno assim, né? Cara, tem uma coisa se eu tenho uma paixão na minha vida, é a política. E não essa política que a gente tem vivido nos últimos anos, da lógica da barganha, enfim, essa política suja, né? Eu gosto da política como realmente um instrumento da democracia para transformar a nossa sociedade. Né? Eu tenho uma ideologia, eu tenho um posicionamento político. Eu não tenho barba, cachos e um anel de São Francisco de Assis na minha mão à toa. Eu tenho um posicionamento, eu tenho um lado nessa história. Eu me formei quando eu comecei a militar com 15 anos de idade, que eu comecei a me envolver com isso, eu sabia exatamente para que lado eu queria seguir nesse processo todo e tenho muito privilégio de acompanhar pessoas que acreditam no mesmo que eu acredito. Há muito tempo. Então, assim, política é o que a gente faz no dia a dia, o tempo todo, né? Essa até a máxima do Brecht, né? Que dão pro Brecht essa máxima de que política a gente está fazendo o tempo todo. É do pão que a gente compra na padaria até o momento que eu sento aqui e converso com vocês. A gente está praticando política. Então, assim, tá presente. Eu não tenho como me afastar disso. Eu não tenho como... Então, 2022 está chegando. E, assim, nunca estive tão ansioso por um ano. Porque eu tenho um projeto, nós fazemos parte de um projeto, e esse projeto é lindo demais, porque vai transformar, tenho a fé que vai transformar o Brasil de novo. Eu pensei que você falou que você era candidata. Já não sei. Nossa, total, né? Nossa, sim, gente, eu vou ser senador, total, governador, bispo Boulos. Não, Deus me daqui a uns anos. Ai, uma vez me perguntaram isso, será que você tem vontade de ser candidato, Vinícius? Eu falei, não tenho. Eu gosto da articulação, eu gosto desse bastidor. Eu gosto de ouvir, eu gosto de estar envolvido com a construção do projeto, definir estratégia, de participar de congresso. Gente, eu amo participar de um congresso. E olha que o partido pelo que eu sou filiado é um partido que gosta muito de congressos também. Então eu sou o cara que adora levantar um crachá em reunião, em definir tese para definir o rumo do partido. Eu sou apaixonado por isso. É muito divertido. Eu adoro essa ligação. Conheci pessoas incríveis. Eu já ouvi o Zé Genuíno, e eu falo isso com muito carinho, eu já ouvi Zé Genuíno fazer uma análise de conjuntura. Eu já tive esse privilégio. Eu estava no dia que o Lula quase foi preso, né? Teve aquela condução coercitiva do Lula, e eu estava trabalhando na CUT na época, eu estava na quadra dos bancários aquele dia. Eu estava como assessor de imprensa, eu trabalhei aquele dia, eu fumei 7 maços de cigarro. E eu lembro daquele dia como se fosse, sei lá, 5 minutos atrás. Acabei de sair da quadra e estou vindo aqui falar com vocês. De ouvir essa frase do Lula, né? Eles bateram na jararaca, mas eles esqueceram de cortar a cabeça, né? Puta, é incrível essa relação que eu vivi com a política, é lindo demais. Eu estava nos primeiros atos do Lula Livre, quase fui para Curitiba, então assim, estava tentando disfarçar de qual partido eu sou simpatizante, mas enfim, não deu, né, gente? Então, mas assim... O seu Facebook tá assim, ó, Vinícius, jornalista, produtor, boêmio aquariano, e aí tem o seu partido lá. É o meu Estrela Vermelha. Eu não tenho como você fugir, não. Eu não tenho medo nem pudor de colocar ela no peito. Ai, meu Deus. Ô Dani, você passou pelo balé também, né? Tem até Não tem como não passar sendo filha da Márcia Bellarmino. Acho que tem um vídeo, eu não sei se é no seu Facebook ou no da Márcia, você dançando lá uma apresentação. Eu fiz balé, assim, na verdade, assim, né, da barriga da minha mãe até uns 13 anos, uma paixão, assim, que
terminou quando tinha que terminar, mas com certeza me trouxe muitas coisas. Acho que assim, o balé, todo esse contato que eu revivi, por exemplo, no Caderno D depois, né, com neura, com contadores, ele que me trouxe isso, né? Foi o balé que eu conheci pessoas incríveis, que eu aprendi muito, claro que a educação dos meus pais também, mas até de umas questões, até do feminismo, até a questão de minorias, que eu não sou igual o Vini que fala de política assim sempre, mas tem as minhas lutas ali, e o balé junto trouxe essa bagagem para minha mãe, que trouxe para mim, entendeu? Então, fora a questão artística, né, que o balé é lindo, né, sou apaixonada. E é uma paixão, assim, que eu levo pra vida toda. É muito gostoso ver aqui na região mesmo, né? Que aqui em Suzano e região, minha mãe é uma referência, e eu falo isso porque realmente né? Porque a minha mãe, hoje a maioria dos alunos, quem tem escola hoje aqui em Suzano é ex-aluno da minha mãe, basicamente. Então, assim, é verdade. Então... faz muito parte de mim, da minha vida, da minha família, então o balé tá sempre ali, presente. Estamos caminhando pro final da entrevista, passou muito rápido. Fernandes Júnior tá vendo a gente, Marcos Alexander tá vendo a gente, o Marcos trabalhou aqui com a gente. Eu falo Marcos Pontes, chama de Marcos Pontes. Polícia. A Karen tá vendo a gente também. Carlos Magno, eu falei já, né? Não falou. Parabéns, Edgar Leite, Ediar de Suzano. Olha aí a filhota, Vinícius Amaral, lindos. Olha o Públio mandou mensagem também. Públio lindo. Boa tarde, Edgar e amigos, Vinícius e Dani. Feliz por ter trabalhado com ambos no início de suas carreiras. Forte abraço. Gente, querido na minha vida. Eu não estou enxergando direito, por isso que eu estou complicado para ler essas letrinhas pequenas, que a idade vai chegando, você vai ficando... Dá óculos, Edgar. Ver se eu uso, vou usar óculos, né? Vocês são da cultura, né? Assim, envolvidos com cultura. A gente está chegando no final da entrevista. Acho que pararam de bater aqui, vocês estão ouvindo um barulho de martelo aqui? Não. Acho que o pessoal fica batendo aqui. Justamente hoje estão dando uma batida na parede aqui. Mas ainda bem que vocês não viram. Eu estou bem concentrada aqui que eu nem... Mas eu vou pedir para vocês, a gente está caminhando para o final, antes da mensagem final que vocês vão deixar, muita gente da cultura, quando vem aqui, eu peço para deixar assim uma dica de filme, de livro, que vocês estão lendo. Sempre legal vocês que são aí do meio, né? Sem ser esses livros... Tá. Eu tô completamente disso. Quer começar, Dani? Não, pode começar, que eu tô pensando se vocês não lembrarem também, tá tudo certo. Eu não tô... Você tava lendo esses dias um... Karl Marx e Jaripour. Você pediu pra eu evitar. Mas eu tava... Não tem jeito, você só lê esses livros. Né? Não, mas olha, eu li durante a pandemia muitos livros. Um deles foi A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe, que é um poeta, um escritor que segue muito próximo da linha do Saramago, da escrita, assim, e eu sou muito fã do Saramago. E eu indicaria esse livro, A Máquina de Fazer Espanhóis. E filme, aí tem tantos, mas, enfim. Eu vou indicar um filme, então, que acho que as pessoas conhecem, mas é porque é meu preferido. Eu vou pedir para você indicar um filme e deixar um conselho para um jornalista jovem ou uma jornalista jovem que quer iniciar a carreira. O que você pode falar para eles? Então, primeiro o filme, que é meu favorito, que é Infiltrado na Clã. Nossa, Spike Lee. É meu favorito. Eu assisto esse filme, acho que todo mês. Foi esse que ele foi indicado, perdeu pro Green Book. É verdade. É meu favorito, assim. Ultimamente, eu assisto ele desde que ele foi lançado, uma vez por mês, quase. Eu gosto. As cenas ali, nossa, sei do começo ao fim, assim, as falas, se deixar. Então, eu vou deixar ele com uma indicação para quem não assistiu. E o conselho meu é: conheçam a profissão, conheçam tudo que o jornalismo e a comunicação têm a te oferecer. E não se esqueçam que a mídia, ela é muito forte, ela é poderosa. Então, ela precisa ser feita com responsabilidade. Em cada coisinha, nem que seja...
é esporte que você está fazendo, que é um assunto mais leve, é lazer para as pessoas, faça com responsabilidade. E isso é para qualquer editoria, qualquer área. Não tenham medo, se você ama, faça, porque é muito gostoso. E acho que é a responsabilidade que a gente está precisando muito mais do que nunca hoje na nossa profissão. É esse ter noção do poder do trabalho e do poder do jornalismo, né, para a sociedade. Então, faça com muita responsabilidade. Você falou uma coisa que eu falo aqui direto, que é a matéria que a gente escreve, a gente tem que escrever pensando no que aquilo que a gente está escrevendo pode causar numa pessoa. Exato. De forma benéfica ou maléfica até, né? Dependendo do... Então, você pensar no que você está escrevendo, né? Uma coisa importante que você falou, de responsabilidade, né? Bastante... acho que eu sinto que mais tem sido, que está faltando hoje, sabe? E não é para quem está começando, não, né? Acho que é um conselho para todos nós, né? Com certeza. Sempre parar a pensar. Até eu que trabalho hoje com redes sociais, seja com empresa, mas saber o que eu vou escrever ali, as palavras, com muita responsabilidade, eu acho que é o principal. E leiam o Diário de Suzana, porque é realmente uma escola. Valorizem o jornal impresso, assim, que ele é muito essencial para o jornalismo. É isso aí. Deixa um conselho também, Vinícius, aproveitando aí. Eu vou seguir essa linha da Dani, da responsabilidade, né? Eu tenho visto um boom de pessoas falando que são jornalistas, né? Isso muito tem contribuído para que a gente esteja vivendo essa era da fake news, né? E então, assim, tenha responsabilidade com a profissão, entenda, né? O importante é você entender o teu papel dentro do jornalismo. Uma vez eu ouvi o Mino Carta falando assim, eu fico triste quando eu vejo um jornalista entrando para a carreira, porque quer trabalhar no Estadão, numa Folha, e não triste pela escolha da redação, mas você nunca parou para pensar que você pode trabalhar a serviço realmente, ou colocar a comunicação realmente a serviço do povo? Eu acredito muito que a nossa profissão como comunicólogos, ela tem que estar a serviço do povo. A gente não dá voz, a gente garante que a voz de todos e todas chegarão, né, ao grande público, né, estarão para o grande público. Então, eu acho que é essa a minha mensagem. Você como jornalista, como qualquer comunicador, tem essa responsabilidade de entender que a nossa profissão é um caminho para aquela... Eu lembro de você falando isso, daquela senhorinha que ao invés de ligar para o bombeiro, para falar que a casa dela está pegando fogo, liga para a redação. Então, você tem uma responsabilidade com essa pessoa, você tem um dever, quando você escolhe ser um jornalista, você tem um dever com o povo, com a sociedade, porque você informa, você é um caminho da informação. Então, tenha essa responsabilidade com o seu trabalho, saiba onde você está, qual o lugar que você quer ocupar, e é claro que nós não podemos romantizar uma série de coisas, tem uma série de privilégios aí que a gente tem que desconstruir para entender isso, mas seja responsável com a sua profissão, seja um jornalista responsável com a informação que você leva. Tá certo. Eu queria muito agradecer de coração. Obrigada. Obrigado mesmo. Foi uma delícia. Foi super legal. A gente passa aqui a hora, já está dando quase uma hora aqui, de 50 minutos de entrevista. E eu sei que a Dani até vai ter que voltar, tá trabalhando em home, né? Sim. Tem muitas perguntas que eu acabei não deixando de fazer, mas vocês vão voltar um dia aí pra gente conversar, tá bom? Obrigado. Pode ser de novo, né, Dani? Eu gostei Pode bastante. Você topa? Vou chamar. Vou chamar vocês novamente. Eu queria que vocês encerrassem, deixem uma mensagem aí e a gente encerra. Obrigado de coração. Eu queria agradecer as pessoas que me trouxeram até aqui, assim. Eu gosto muito de agradecer sempre quando tem o Dia do Jornalista, mesmo hoje não exercendo, né, o jornalismo no meu dia a dia, que eu trabalho com um outro caminho da comunicação. Eu gosto sempre de agradecer essas pessoas e eu agradeço muito o Públio, o Ramon, que sentou comigo no meu primeiro dia, mesmo a gente não tendo contato hoje, eu e o Ramon, mas eu lembro muito desse momento. Vieram os dois aqui, o Públio e o Ramon, no mesmo dia. Sim, no mesmo dia. Então, o Públio é um querido, eu aprendi muito com ele. Meu pai é uma pessoa como minha mãe, mas meu pai por ter essas questões, essa ligação também com o jornalismo. Você, a Gabi, com o fundo do meu coração, muito obrigada. Muitos, né? E assim, mas aqui do DS, o seu Otávio também, que abriu as portas para mim desde o começo, quando eu fui na salinha dele. Verdade, ele me chamou para conversar, falou, olha,
está começando, vai no seu tempo. Então, até o conselho do seu Otávio foi muito essencial para mim. Desde o Nilson também, que vinha aqui conversar, perguntava se eu estava bem. Então, toda essa assistência que eu tive aqui no jornal, eu sei que poucos tiveram essa oportunidade. Então, muito obrigada mesmo por toda essa oportunidade, esses anos que eu pude passar aqui no DS. Todas as amizades que eu construí também, né? Tem o Alcilder, porque eu trouxe pra cá depois. Teve a Cabarone, que estudava comigo na AMB, e eu arrastei pra cá também. O próprio Luquinhas, enfim. Então, eu só agradeço assim, vocês, porque foram essenciais na minha caminhada. Joia, bacana. Vinícius? Eu vou na linha do agradecimento mesmo, viu? E assim, a estrutura que eu tive com a minha família, do privilégio de ter ido ao teatro, ler jornal e conseguir juntar dessa minha formação dentro de casa, dos meus pais sempre tentaram garantir o máximo, né? Minha mãe professora, meu pai empresário, então assim, essa coisa que eles sempre tiveram de, vamos incentivar o Vinícius a estudar e tudo mais. E aí, é claro, a você, Edgar, porque assim como a Dani lembra do Públio e do Ramon, eu lembro muito de você e da Gabi, eu sentando do lado de vocês e você me lembrando como é que se usa uma crase. Então, assim, uma vírgula. E você, assim, realmente eu falo sem demagogia, sem nada, cara. É muito sincero da minha parte que você e a Gabi são meus professores nessa formação. Eu tenho muito carinho pelos meus professores da faculdade, mas no dia a dia, quem aguentou, quem teve paciência comigo, quem me ensinou mesmo, eu tenho esse carinho, esse amor muito grande por você e pela Gabi. Por isso que eu não tenho coragem de dizer nunca não, quando você me pede qualquer coisa. Vinícius, claro, Edgar, porque... Mesmo sem esse dinheiro emprestado? Bom, pode pedir. Eu não tenho, já estou adiantando, mas se eu, no mínimo, falar, olha, eu não tenho, mas se eu tivesse, daria com o maior prazer. Porque a gente sabe como é a profissão. Mas, assim, é isso. E eu sou fruto de coletivos, né? Então, assim, ao Opereta, ao Teatro da Neura, às produções do Valmir, eu sou grato por todos eles, porque o profissional que eu sou hoje, e sigo nessa profissão, eu devo a essa turma. Eu sou fruto de coletivo. Eu não sou... O Vinícius não é uma construção individual. O Vinícius é uma construção coletiva. E isso é muito importante, assim, de reforçar. Porque raros são os momentos que a gente tem para agradecer essas pessoas, né? Então, aproveitar para isso mesmo, para agradecer. Agradecer a Dani, que também foi uma puta parceira de redação. Foi muito legal. Nunca imaginava que eu ter essa relação com a tua família, por exemplo. Profissional, de amizade. Então, assim, é muito gostoso. É muito gostoso. Obrigado mesmo. E agradecer ao Celso também. Ao Celso, ao Daniel, Celso, Daniel. Não, Celso com certeza, parceiraço. Tô tentando trazer ele aqui pra entrevista. Tem que trazer, tem que vir, campanha. Esse aí tem muita história também. Testemunho ocular, né? Tem muita história. Tem. Obrigado, então, mais uma vez. Obrigada. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista e vai vê-la também no canal do YouTube. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.